Que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Tudo de bom, Deus abençoe a todos. É com muita alegria e imenso prazer que mais uma vez o objetivo trazer uma mensagem de conforto e elevo espiritual que venha edificá-los na presença de Deus, contribuir para o progresso e o desenvolvimento em todos os sentidos, englobando os aspectos espiritual, moral, emocional, psicológico, enfim, através da bendita e gloriosa Palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto pequeno para vocês e compartilhar num tempo muito conciso e breve, tá ok? Gostaria que você me acompanhasse ou que vocês me acompanhassem nessa reflexão. O texto está inserido no Evangelho que João escreveu acerca de Jesus, o apóstolo João, no capítulo 13 e nos versículos 34 e 35. Diz assim o texto: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Somente esses dois versículos para uma breve reflexão. Amados, o que estava acontecendo aqui é o capítulo 13 de João, as vésperas de sua crucificação e, consequentemente, da sua partida. Ele já estava preparando os corações dos apóstolos, dos discípulos, porque já estava chegando o momento da sua ida ao céu, do seu retorno, literalmente, ao Pai. Mas antes de partir, antes de passar pela paixão, pelo sofrimento e morte e ressurreição, ele deu algumas instruções. Ele ainda estava lapidando a personalidade e o caráter de seus discípulos. De tudo que Jesus fez, que engloba o seu ministério, que envolve curas, pregações e ensino, ele mais ensinou do que pregou. E neste ensino, nesta orientação, ele pede: olha, um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Por que ele disse isso? Por que ele pediu isso? Primeiramente, porque é da vontade de Deus que nós nos amemos uns aos outros. É fato. Esse mesmo apóstolo, ele escreve uma epístola, lá na sua primeira epístola, e diz assim que Deus, ele é o amor. Então, esse fator importantíssimo, imprescindível para a cristandade, para o seio do cristianismo, o amor, e esse amor, ele é personificado em Deus. Deus não somente tem, e nem dele somente emana, mas ele é o amor. E o Verbo encarnado, de todas as instruções finais, ele aqui especificamente no capítulo 13 do Evangelho de João, ele disse: olha, é um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Se você analisar antes, no contexto desse texto, ele, em plena ceia, ele diz o seguinte: olha, daqui a pouco eu serei traído, um de vós há de me trair. O que acontece? Esta exposição deste fato faz com que os discípulos desconfiem uns dos outros. Analise o contexto. Eles desconfiaram uns dos outros. Houve um ar de desconfiança e Pedro sinaliza para João, pergunta para ele quem é. E Jesus percebe, porque ninguém consegue esconder nada de Jesus. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar uma coisa importante. Existem pessoas que não conhecem a si mesmas. Pessoas que não conhecem a si mesmas. Não conhecem. Pessoas que não praticam o relacionamento intrapessoal. O relacionamento interpessoal é aquele em que eu interajo com outra pessoa. O relacionamento intrapessoal é quando eu interajo comigo mesmo. Quando conheço as minhas emoções, minhas limitações, as minhas debilidades, as minhas fragilidades,
quando eu consigo saber o que se passa dentro de mim, quando há um caos, quando há paz, enfim. E infelizmente nem todos examinam a si mesmos, como Paulo pede. Todavia, o fato de que haveria um traidor mexeu com o ambiente ali, o ambiente em que eles estavam ceando na presença de Jesus. E Jesus percebeu isso. Então no versículo 34 ele diz: olha, amem uns aos outros, como eu vos amei. E como Jesus amou. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que Jesus amou da seguinte forma: ele amou com paciência. Por quê? Porque estes mesmos discípulos, que posteriormente foram transformados em apóstolos, mas na condição de discípulos, ainda naquela fase de discipulado, naquela fase de lapidação, todos eles deram trabalho para Jesus. Todos eles. Quer um exemplo? Quando a mãe de Tiago e João aborda Jesus, fazendo pedido para que seus filhos, no reino que será estabelecido, pedindo a ele que uns venha sentar-se à direita e o outro à esquerda. Jesus interage com ela, mas por fim os discípulos ficam com bronca dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Antes, porém, eles, em dado momento, em um dos evangelhos, o evangelista registra que eles estavam discutindo, se desentendendo, se digladiando, disputando um lugar de destaque no reino dos céus ou no reino de Deus. E Jesus repreende eles com relação a essa questão. Pedro, incisivo, colérico, impulsivo. Tomé, que não tinha tanta fé assim. E por aí vai. Então todos eles deram trabalho para Jesus. Mas Jesus não desistiu de nenhum. Amou com muita paciência, com muita mansidão. E o que é mais importante, com muita insistência. Jesus insistiu e perseverou em amá-los. Quando ele diz assim, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, é para que amemos, sem fingimento, de coração, em verdade. A Bíblia fala que o amor não deve ser fingido, mas amemos como Jesus, com paciência, com insistência, com mansidão, com perseverança. E ele prossegue: nisto conhecereis que sois meus discípulos. Olha, se você quer ser um autêntico discípulo ou servo de Jesus, ou se você quiser detectar, quiser saber quem de fato é um discípulo de Jesus, analise a atitude sua e do seu próximo. Porque a identidade do verdadeiro cristão é o amor. Sério, é o amor. E não adianta, eu não me iludo com isso, com o fato das pessoas rodopiarem, falarem durante muito tempo em línguas estranhas, profetizarem, cantarem, se emocionarem, porque o apóstolo Paulo fala no capítulo 13 da sua primeira epístola aos Coríntios o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Então, esta é a mensagem que trago para você: que nós nos amemos uns aos outros, não de língua, não apenas de palavra, mas em sinceridade e em verdade. Amemos, toleremos, porque quem ama suporta, sofre, resiste. Com que tipo de amor? Filéu, estorge e ágape. Ame, plante. Tem um corinho que diz assim, plantei amor no meu coração profundo, dei amor para todo mundo, ainda tem amor para dar. Plantei amor no meu coração profundo, dei amor para todo mundo, ainda tem amor para dar. Ilustres e digníssimos amados irmãos, entre o rancor, o ódio e o amor, eu prefiro o amor. O Salomão,
ele se expressa tão categoricamente ali no livro de Cantares com relação a este que é mais do que um sentimento. O amor não é apenas um sentimento, é muito mais, dizendo o seguinte, que ele é forte como a morte. Forte como a morte. É como uma chama incandescente, tão poderosa que nem as muitas águas, ou seja, todas as águas de todos os mares e oceanos e todos os rios não conseguem apagar esta chama. Tamanha força que ele tem. Se você tem dificuldade de amar, se você ultimamente tem cultivado, nutrido e tem sido refém de um coração extremamente odioso, amargurado, rancoroso, beba na fonte. Vá até a fonte, beba e diga: Deus, eu não consigo amar. Eu tenho ódio, mágoa. Na verdade, eu frequento a sua casa, eu frequento a sua igreja. Deus, eu tenho responsabilidade e até que eu sou comprometido ou comprometida com este ou aquele departamento. Sou esposo de missionária, sou esposa de pastor. Deus, eu te sirvo há décadas, mas ultimamente aconteceram coisas e pessoas feriram o meu coração e eu estou refém, acorrentado, acorrentada no ódio e no rancor. Amo a ti, mas não consigo amar o meu próximo. E a tua palavra diz que não há condições. Não é bom. E torna-se até hipocrisia dizer que ama a Deus que não vê e amar ao irmão que contempla constantemente, que por vezes está na mesma congregação, no mesmo conjunto, no mesmo ministério. É ilusão. Se você oferecer a sua oferta no altar, Deus não vai receber a sua oferta. Você deixa a sua oferta no altar, reconcilia-te com o teu irmão, vá até ele, abrace-o, peça perdão, beije-o, se reconcilie, depois volta. Deus não aceita oferta e nem sacrifício de quem não vive esta filosofia maravilhosa, essa filosofia de vida cristã, que engloba esses dois aspectos na filosofia de Deus para que tudo flua perfeitamente bem, que são os aspectos vertical e horizontal. E o que significa isso? Amar a Deus acima de tudo e sobre todas as coisas e ao seu próximo também. Deus abençoe, tudo de bom e até mais.